Olá, pessoas, tudo bem? Hoje a gente está aqui, então, em mais um dia de episódio do podcast do Lab 365. Hoje, não só com mas dois, convidados muito especiais aqui na nossa gravação. Antes de tudo, quero fazer aqueles recadinhos paroquiais, Vocês já devem ter feito a pipoquinha, preparado o refrigerante, a água e tudo mais para nos acompanhar. Mas não te esquece de ir lá, se tu tá vendo pelo YouTube, e dar a curtida, compartilhar, comentar, mandar pelo pessoal. O editor com certeza vai colocar ali uma animação bem legal aí para lembrar vocês de compartilhar, curtir e tudo mais. Se tu também tá ou nos vendo ou nos ouvindo pelo Spotify, também compartilha com as pessoas para que esse conteúdo, chegue a muito mais outras pessoas e que a gente consiga atingir um público muito maior para falar sobre tecnologia e sobre soft skills, empreendedorismo e tudo mais. Bacana? Dito isso, gostaria de apresentar para vocês o Ricardo e a Laís, que hoje vão estar aqui falando com a gente sobre empreendedorismo. Ricardo, é com você. Obrigado, César, pelo convite, né? Acho que eu sempre quis participar aí da gravação e do ecossistema, muito mais importante, né? A gente contribuir aí, passar conteúdos de qualidade, a gente conseguir aí fazer processos e podcasts e blogs e tudo mais em relação a empreendedorismo, tecnologia, startups e tudo mais, né? É muito legal estar aqui com vocês. Que bacana. Laís? Eu gostaria de agradecer também ao convite, por estar aqui, para poder participar, contribuir também com o ecossistema aqui de empreendedorismo, de aprendizado, de desenvolvimento. Então, estamos aí e bora trocar aí uma ideia ao longo dessa conversa. Show de bola. E eu que agradeço por vocês terem topado, gravar aqui com a gente. E eu acho que antes de tudo, eu tô com a ficha técnica de vocês aqui, mas eu acho que antes de tudo a gente poderia se apresentar, vocês poderiam se apresentar pra galera que tá em casa conhecer um pouquinho do background de vocês, pra gente depois ir evoluindo na nossa conversa e falar de fato do empreendedorismo. Ricardo, eu vi aqui que tu é formado em analista de desenvolvimento de sistemas, e tu é um Apple lover, tu adora produtos da Apple, isso é verdade? É meia verdade. Meia verdade. Eu gosto de bastante coisas da Apple, né? Mas a tecnologia tem os seus prós e tem os seus contras, né? Então, eu mesclo tudo. Tanto que eu tenho o iPhone, mas se olha aqui na minha tela, é tudo da Google. É um sacrilégio. Meus amigos zoam tudo aqui, né? Porque eu desinstalei, a gente não usa Google Maps, essas coisas, então eu coloquei aqui... Quer dizer, Google Maps a gente usa, Não, né? a gente não usa Apple Maps, né? As coisas da Apple, eu coloquei tudo do Google, porque a nossa skill, nosso back-end é tudo em Google ali na empresa, na nossa vida ali pessoal. Então, tem coisas muito boas que a Apple faz, computador e tudo mais, né? Mas é muito caro. Eu sei como é que é. Mas na linha de computadores você é bem Apple lover, só que no celular você vai mais pra Samsung, assim, você já não tem tanto... É um Ralph Apple... relógio também, né? Samsung. E, Ricardo, tu se formou na UMC. Na UMC. Isso. Então tu é de São Paulo. Eu sou de São Paulo, capital, né? Nascido e criado ali na região do Butantã, perto da USP, né? Minha mãe é técnica da USP também. Meu pai era um visionário de tecnologia na época. Ele importava computadores e coisas desde pequeno assim, já, trabalhando, mexendo em computador. Exatamente, né? Eu lembro que tinha uns computadores mais antigos, né? 286, 386, e isso eu desde pequeno já mexia com isso, ajudava ele, pegava a memória, testava e montava os computadores, né? Então, sempre tive esse estímulo ali na parte da família com tecnologia, né? Que legal, desde pequeno, né? E, Laís, aqui na curiosidade que a produção colocou pra mim, ele diz que tu desenha muito bem, que até tu vai fazer as artes do nosso podcast, é verdade? Ai, Jesus! Olha,
Eu acho que eu ando um pouquinho enferrujada já, né? Que quando a gente até vai falar de empreendedorismo aí, quando a gente entra nesse mundo do empreendedorismo, a gente acaba focando bastante em cuidar da empresa e coisa e tal. Então, o tempo para desenhar mesmo tá um pouco corrido, mas sim, eu sou até formada técnico em ilustração. Eu sei fazer ali umas ilustrações bem legais, digamos assim. Gosto bastante da parte do realismo, gosto de trabalhar bastante com retrato de pessoas, realismo e tudo. Também sou formada em design gráfico, então dentro do design, do marketing, eu sempre gostei muito da parte de marcas, então já trabalhei bastante com branding também, parte de desenvolvimento ali das marcas, que pega a parte do desenho, né? Então faz aí E já o junta link. com a tecnologia e o pessoal já vai fazendo a conexão daí de onde a gente Exatamente. quer chegar, né? E pega a administração também, E pega a né? administração também. E aí, bom, a gente vai falar sobre empreendedorismo que, né, tu é como se diz, o capitão do time, tu é o técnico, o massagista e tudo mais, né? Faz tudo. O Faz goleiro Isso... e a bola, O né? goleiro e a bola. Exatamente. Com certeza, o goleiro e a bola. E isso eu acho que é uma coisa legal, né? A gente tá falando um pouquinho de formação também, que eu me formei em áreas técnicas, que é a ilustração e o design, mas eu também me formei em administração de empresas. Então, traz esse embasamento teórico tanto para a parte de conseguir fazer a operação de tudo, né? Não de tudo que precisa, mas ter ali uma base técnica para conseguir operacionalizar muita coisa e também ter a parte teórica e prática também ali da administração para conseguir ter uma empresa que você precisa ter vários conhecimentos ali que são importantes para que aconteça, né? Que bacana. E tu é daqui de Florianópolis ou não? O Ricardo é de São Paulo já falou pra gente. E tu? Florianópolis. É manezinha da ilha? Sou manezinha. Mas não tem sotaque. É que eu convivo com muitos paulistas, né? Eu tinha um sotaque bem marcado, tá? Quando eu vim pra cá e agora já tá mudando. Perdeu um pouquinho. Inclusive, pessoal, a gente tá gravando hoje do nosso centro aqui do Senai, Florianópolis, né? A gente tá exatamente no meio da ilha, no nosso estúdio principal, gravando este episódio. Então, quem aí tem curiosidade de saber, né? A gente tá aqui no CT aí, Florianópolis. E aí, gente, eu quero entender, então, o Ricardo, ele já tem essa veia um pouco de tecnologia, já nasceu um pouquinho mais no meio da tecnologia. A Laís também já se conectando, né, ali trabalhando com branding e tudo mais. Mas de onde é que saiu a ideia de, ok, vamos criar uma empresa e como que as skills de cada um de vocês contribuíram para esse início aí? Como é que foi isso? Eu acho que não foi muito vamos abrir a empresa, né? Foi acontecendo. Então, eu trabalhava com design, e no design você tem toda a parte ali de desenvolvimento front-end, de websites e tudo mais. Eu trabalhava bastante nessa parte também. E aí eu comecei a trabalhar com o Ricardo, ali na empresa que ele já tinha, que era o Grupo Cloud, né, Ricardo? Né? Até a gente chegar na Conecta Nuvem teve várias transformações, pivotagem, né? E tudo mais. E para cada ideia, para cada momento, para cada novo fase, produto da empresa, a gente tinha que fazer um site, tinha que colocar o produto, fazer a logomarca e tudo mais. E aí eu pedi ajuda para Laís, né? Eu comecei a criar as marcas. Tô precisando criar aqui 4 marcas, você me ajuda? Ela pagando aí, a gente fala, não pago bem, mas a gente se diverte. Bora lá e vamos fazer. Daí ela fez umas 4 marcas assim pra gente, ali no Illustrator, desenhando na mão, né? A gente bolando as ideias. E teve os sites também, né, que a gente desenvolveu na época. E daí com isso a gente começou a trabalhar junto e começou a perceber que dava sinergia. E as oportunidades foram acontecendo, né? Aí até que veio a Conecta, que daí foi quando a gente entrou mesmo em sociedade. Na verdade, a gente já era sócio na Colmeia, né? A gente teve... O que era a Colmeia? A Colmeia é um projeto onde a gente tinha uma casa bem legal, bem grande, de 800 metros... 800, né? 1.000 800. metros quadrados. 1.000 metros quadrados, já era construída. Uma mansão, né? E daí a gente tinha a empresa dentro dessa casa, que era a empresa de tecnologia. Na garagem, que a gente... aqui no João Paulo Alto. Parece muito uma certa empresa que tinha uma maçã, assim, que o pessoal tinha uma garagem. Exato, né? Tem alguma inspiração? A Conecta começou na garagem dessa casa, né? Na garagem mesmo, numa mansão aqui em João Paulo Alto. João Paulo Alto. Pra quem pegou a referência. Qualquer coisa o editor dá uma ajuda aí pra quem não pegou a referência, né?
O editor já tá fazendo assim. Aqui na Ilha da Magia, no Vale do Silício brasileiro, que é Sim. Florianópolis. A Ilha do Silício, né? É, a Ilha do Silício. E daí a Colmeia, ela também tinha um projeto onde a gente acolhia, né, pessoas em parceria com empresas de tecnologia para que elas viessem para Florianópolis e se ambientalizassem. Então, Que elas ficavam ali 1 ou 2 meses, onde a empresa acolhia ela ali dentro da Colmeia junto com a gente, para que ela não tivesse uma mudança onde ela tivesse que chegar já procurando casa e tudo mais. Então, ela primeiro vinha, se sentia acolhido, conhecia bastante gente, fazia acolhimento, network. um onboarding das pessoas. Né? Isso. Exatamente. É que assim, como acho que a gente vira empreendedor, a gente quer resolver muitos problemas do mundo, né? Então, a gente já tinha isso, participava desses Startup Weekends, queriam bolar sistemas, e a gente estava com o seguinte problema de contratar profissional de TI. Né? Não era tão difundido o remoto como é hoje, né? É mais fácil. Então, naquela Isso aí em que, mais ou menos, que ano? Estamos aqui em 2017, 2017, 2018, né? A gente começou ali o projeto. E aí eu não conseguia trazer profissionais sêniors aqui para trabalhar para a gente. Beleza, as faculdades formam bastante júniores e tudo mais, mas você precisa ter o sênior, e já estavam todos ocupados aqui na O mercado está bem aquecido em Floripa, né? Então eu tinha que trazer de outras regiões, tinha que trazer de São Paulo, de Minas, enfim, de outras grandes cidades, e era muito difícil trazer eles para cá, porque tinha toda essa mudança, né? O cara, vou ter que mudar, vou ter que fazer isso, como é que faz? E aí a gente pensando nessa solução, não é só eu que tenho esse problema, as outras empresas devem ter. Então a gente fez como se fosse um co-living, só que só de empresas, assim, focado para empresas de tecnologia, né? Então a gente tinha parceria com a RD Station, a gente tinha parceria com a ArcTouch, empresas grandes aqui de Florianópolis que faziam esse bem bolado aí com a gente para poder fazer o acolhimento dessas pessoas. Então, em vez de deixar o colaborador, né, num hotel, meio que frio, assim, meio que avulso, ele ia para uma república totalmente preparada, com exatamente, com galera de tecnologia, com pessoas do mesmo ecossistema, a gente trazia todos os mundos, né? Trazia galera de desenvolvimento da RD, com gerente de projeto da ArcTouch. O que fortalece o sistema também, né? Não, eu tava pensando aqui no networking que essa galera deve ter tido. Foi fantástico. Né? Foi fantástico, porque tá com pessoas de várias empresas, pelo que vocês falaram, o cara mais júnior, o cara mais sênior, o cara que trabalha com isso, com aquilo, né? Todo mundo. E a maioria era extremamente, como é que eu disse? Não é alto nível, mas eram pessoas muito bem desenvolvidas, porque para a empresa chamar para cá, para vir para cá, para fazer um onboard, para trabalhar para eles e tudo mais. Então, era uma galera, assim, muito legal. Então, a gente resolveu esse problema, e aí quando a empresa alavancou, que deu aquele boom, pagamos o break-even, né? Atingimos o break-even, começou a pandemia. Gente, o que seria o break-even para quem está acompanhando? Quando o custo bate as receitas. Quando você empata. Quando a gente empata e começa a ganhar. 0 a 0, então você sabe que ali, a partir dali, né, vira a chave, deixa de ser investimento, começa a dar resultado. Porque até então você tem que ficar tirando, como está no negativo, você vai tirando dinheiro e vai investindo, né? Eu sei bem. Então a gente já começava com muitas ideias, a gente queria resolver muitos problemas das empresas, e a Laís, ela também tem uma pegada administradora, ela é formada em administração e fez faculdade junto, ela fez 2 faculdades ao mesmo tempo, né? O design e a administração. Então, ela sempre foi muito bem organizada. Né? E eu senti a falta. O difícil de empreender no Brasil, né? Eu já dou a dica, não dá para fazer sozinho. É muita coisa, é muitos mundos, muitas... Tem aquela frase, né, que o pessoal fala, você prefere ter uma parte do império ou ser dono do lixão, né? Então, tu tem que chamar outras pessoas e ideias diferentes e tudo mais, né? Pra te ajudar. Exatamente, e você precisa de pessoas diferentes, com outras visões, não dá para juntar também só gente técnica e querer abrir uma empresa, porque tem muitas outras coisas do universo que não são técnicos, né? E
e convivendo com a Laís, com o compromisso dela, eu vi que ela tinha esse lado que a gente precisava, de organização, processo, de ter uma visão mais macro, porque eu queria resolver o problema do bit byte lá, porque o meu software não está escalando, né? E que foi quando a gente se juntou também, né? Já no projeto da Colmeia, ela já agregou pra gente muito, né? E aí eu vendo isso, eu falei, não quer participar aqui também da Conecta lá? E a gente faz um bem bolado aqui, você cuida disso, eu cuido daquilo. E ela topou. E foi... a gente fez todo um projeto de rebranding em cima da empresa de tecnologia que já existia, né? Então, a Conecta Nuvem, ela surgiu daí, desse momento onde a gente sentou. Mas aí lá na Colmeia, tipo, tu programava pra Conecta Nuvem ou não? O Conecta falou que surgiu ali da garagem, digamos assim, né? Não programava assim, porque a coisa que você menos faz quando empreende é aquilo que você mais sabe fazer, né? Na verdade, programar e tudo mais, colocar o código ali, mas eu gerenciava a equipe técnica, né? Então, gerenciava ali a implantação, mas você já tinha uma empresa de TI, né? Que não se chamava Conecta Nuvem ainda, mas já tinha uma empresa de TI, que era antes de eu entrar na sociedade. Exatamente. E aí, então eu já tinha, não era um modelo startup, era um modelo mais empresa mesmo. Então, eu coordenava a equipe, fazia implementação de sistemas em nuvem, do Google, migração dos dados, né, terabytes e tudo mais. E, em paralelo, ia desenvolvendo as soluções, o que a gente foi pivotando e ajustando, né? Até a gente ser como a gente virou hoje, com a entrada da Laís, fez aquela reviravolta, foco, organização. Um reposicionamento de mercado, a gente reviu tudo. Porque a gente queria tudo, né? E a pandemia teve um grande problema no modelo de negócio que vocês estavam propondo no início, né? Depende. Para qual das empresas? Por causa da Colmeia, né? Pra Colmeia... No mesmo dia que quando teve o decreto, ela faliu. Então, e eu vim para Florianópolis uns 3, 4 meses depois que abriu o decreto. Talvez, e na época eu tava procurando onde ficar, porque eu vim para trabalhar com tecnologia, né? Podia ser até que eu tivesse conhecido vocês lá, né? Sim, e a gente tava, foi incrível, a gente tava com tudo, um monte de contrato, assim, fechado, já não era mais sazonais, assim, de tipo, eu vou vir de repente, era realmente bem estruturado ali. Contrato fechado, né, com as empresas. Né? E aí, no primeiro dia do decreto, sem choro. Primeiro que já não podia ter hotel. Segundo, que a gente tinha uma casa compartilhada. Então, as pessoas compartilhavam o banheiro, as pessoas compartilhavam a cozinha, compartilhavam a sala, num momento onde cada um tinha que ter o seu quadradinho. Então... E não é nem pelo fato de lei, né? Porque as pessoas também não iriam querer estar compartilhando e se resguardar um pouco mais. Exatamente, né? Também. Mas aconteceu até de, tipo, a gente estar com pessoas dentro da Colmeia e pela lei, a gente não poderia mais estar com elas. E daí, a gente teve que ajudar elas a se organizarem, a acharem, mas aí parte para visitar imóvel também estava difícil, então foi uma situação bem complicada ali para quem estava nessa transição, bem nesse momento. Mas foi bem como tu falou, esse divisor, né, que teve o problema para vocês, mas também teve ganho em outras coisas, né? Que no caso seria da Conecta. Que daí é da Conecta. Pra Conecta, a pandemia foi bom, né? Foi bom. Porque o modelo da Colmeia é que a gente estava pensando também no físico. Eu tenho que atrair talentos para cá, eu tenho que trazer pessoas, eu vou ajudar a empresas a montar o ecossistema aqui. E com a pandemia, o remoto virou mais compromissado, virou mais sério e tudo mais, né? Porque quando a gente tentou antes um modelo um pouco mais remoto, né? A gente tem essa tecnologia da Google, então a gente sempre quis ir para esse modelo remoto. A gente viu que uma galera ainda não estava pronta. Eles achavam que trabalhar remoto era fazer plantão remoto. O pessoal não tinha cultura ainda para conseguir, né, ter o trabalho 100% remoto. Não era uma necessidade. Aí, com a pandemia, aí elas viram a necessidade mesmo. Teve pessoas que se adaptaram super bem, né? Teve pessoas que não se adaptaram e a gente teve que conversar, remanejar, trocar de projeto e depois, né, desligar, mas... a maioria entendeu e se adaptou muito rápido. Hoje é o novo normal, né? E hoje
ao novo normal. E eu gosto de dizer que a Conecta foi bom a parte ali da mudança de realidade, o novo normal, por 2 aspectos. Então, a gente teve o ganho tanto na cultura da empresa, que a gente conseguiu algo que a gente já queria desde o começo, que era ser o 100% remoto, ou fazer com que a gente tivesse com um time que não precisa estar em Florianópolis. Hoje a gente tem gente espalhada no Brasil inteiro, a gente tem gente que está na Europa. Foi do 8 ao 80, né? Porque era um 100% presencial, modelo totalmente... Exatamente. E do dia para o outro, por causa, né, que a gente recebeu um empurrão ali, as pessoas receberam esse empurrão também, tiveram que aprender a trabalhar dessa maneira. E deu muito certo. A gente tinha até uma única menina que trabalhava comigo, assim, do meu time, que ela era ainda mais resistente, assim. Todo mundo, a gente faz o one-on-one, a gente vai fazendo acompanhamento, feedbacks, né? A gente vai fazendo acompanhamento do time. E para todo mundo perguntava, como é que tá trabalhar home office e tudo mais. A galera já tava, nossa, eu tô amando, não quero mais voltar e não sei o quê. E tinha uma menina que ela ainda tava resistente. Ela falava, eu gosto do presencial, eu quero voltar presencial. Aí, depois deu um tempo, voltaram aulas e coisa, né? Que ela tava na faculdade ainda. Aí, ela falou, eu não preciso do trabalho presencial. Porque agora eu tenho a aula. O que eu não tava gostando era do estar trancada 100% dentro de casa. De não poder nem ir no mercado, de não poder ver meus amigos. Então, mas aí ela teve essa resistência maior para conseguir se adaptar, né, ao home office, a gostar realmente do home office. Mas depois ela percebeu que o problema não era o home office. Sim, era a condição de estar em casa. A condição de não poder fazer nada fora, não poder ver os amigos. O choque para todo mundo, porque ninguém estava preparado. Hoje, por exemplo, eu trabalho de home office. Então, eu tenho um escritório dentro da minha casa, organizadinho, tudo mais, e eu sei que aquele ali é o meu lugar. Muitas pessoas também fazem isso, ou acham um espacinho, arrumam organizadinho, né? Mas lá no início, ninguém estava preparado. Então, tu tava na tua mesa de jantar, né? Às vezes tu tava numa cadeira desconfortável. A gente na cama, no sofá, trabalhando. Sim. Então, isso foi um impacto bem grande. E só finalizando, o outro lado ali que eu enxergo também que foi muito bom, porque como a gente trabalha com tecnologia em nuvem, como a gente trabalha ali fazendo a adaptação das empresas, a mudança da cultura para que elas utilizem as plataformas da Google, que é colaboração, sem precisar estar dentro da mesma sala, né? Então, você tá num documento, eu tô num documento, você pode estar no outro lado do mundo e a gente tá co-participando aqui digitando junto, comentando um em cima do comentário do outro, e a gente vende melhor, isso. ter graça ou utilização do Google Drive, tudo mais, todo mundo pode utilizar. Sim. Então, sem precisar instalar nada. Sem precisar instalar nada, tem versão gratuita, tem versão para empresas, corporativo, que daí já tem o custo, mas você consegue fazer também com que a pessoa que tem a versão paga da empresa interaja com a pessoa que tem a gratuita, então você consegue ter muita colaboração mesmo sem você precisar estar no mesmo ambiente. E é isso que a gente trabalha, né, que a gente vende ali na Conecta. Então, para produto que a gente vende também, a cultura do home office, a cultura do trabalhar, do não precisar estar dentro de uma sala de trabalho especificamente, também foi bom. Então, no caso da Colmeia, foi ruim, a gente tanto que fechou e tudo mais. No caso da Conecta, foi bom pelos dois lados, tanto pelo lado interno quanto pelo lado externo, né? A aceitação do mercado também, as plataformas. Então, aquela colmeia foi ruim, péssimo, mas libertou a Conecta, né? Então, agora a gente não tem mais exatamente a barreira de vir aqui. Então, temos pessoas contratando Belém do Pará, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, que era o que a gente estava resolvendo com... Vocês resolveram o problema, mas de outra forma. Sim. E foi mais natural pra gente e fortaleceu ainda mais a nossa cultura pra gente espalhar ela, que é a colaboração. E falando em empreendedorismo, né? Todo empreendedor quer resolver todos os problemas do mundo, né? Mas uma das questões, até das dicas que a gente dá aqui de empreendedorismo, é que você precisa ter foco. Você precisa saber o que você quer e aonde que você vai atirar e você persistir ali para que aquilo dê resultado. E o fato da gente ter a Conecta e a Colmeia, querendo ou não, a gente se dividia. Então, a gente dividia a atenção.
Então, para Conecta, hoje a gente é 100% focado e objetivando ali as coisas da Conecta. Então, falando de empreendedorismo também, isso é muito bom, né? Porque quando você começa a ter vários pets para cuidar, você não consegue dar toda aquela atenção que você tá E naquela. a startup é um filho, né? Tu tem que ter 100% de... Nossa, é mais do que um filho. E essa é outra dica, são né? gêmeos. Sim, e essa é São outra vários dica. filhos, que você começa a ter vários colaboradores, várias pessoas te ajudando, né? Mas antes da gente entrar na startup propriamente dito, eu queria, aproveitando, né, o background, principalmente da Laís, né, obviamente de vocês dois, mas da Laís, como é que era, tanto na Comer, né, que vocês traziam gente de fora, como é hoje na Conecta, para a atração do público feminino para trabalhar com tecnologia? Isso é uma dificuldade? Como é que está sendo? Isso é uma coisa que a gente colocou sim, é uma dificuldade, já respondendo, né? Mas que a gente pensou desde aquele momento que eu comentei para ti que eu entrei na sociedade, que a gente sentou na mesa e reviu todo o posicionamento da marca, toda a comunicação da marca e que a gente criou a Conecta. Então, desde aquele momento, desde lá de quando a empresa ainda era um embriãozinho, a gente já estava pensando nisso e tudo que a gente pensou na inclusão das mulheres no mundo da tecnologia. Tudo isso começou até por incentivo do Ricardo. O Ricardo virou para mim e falou, cara, você é a única sócia de uma parceira Google que eu conheço, que tenho nos registros aqui. O que a gente consegue fazer para que isso não seja só você é a única, mas que a gente consiga fazer diferença em cima disso. E em cima, né, dessa discussão e tudo mais que a gente foi construindo ali a base da empresa, isso bem lá nas primeiras conversas, né, que a gente foi construindo essa base da empresa Conecta. Então, desde a cor da marca, das formas da marca, a gente pensou nisso para que a gente comunicasse não o padrão de toda empresa de tecnologia, azul e não sei o quê, porque é tecnologia em nuvem, né? A gente traz o roxo, a gente traz a mistura do roxo e do azul, então a gente tem tanto, né, a questão pequenos detalhes que tu olha e nem sabe o porquê, mas tu tá sendo chamado. Então a gente tem, né, tanto o tirar só do azul que, por mais que azul ou rosa não é masculino e feminino, mas remete muito ao universo masculino quando você olha ainda pro azul, né? Então você traz uma cor mais leve, que é o roxo. Daí o roxo também traz partes de desenvolver criatividade, né? Até o roxo ele é bem focado com misticismo por causa disso, né? A alquimia, é o teste, é o arriscar e tal. Então, tudo isso a gente foi pensando na hora da construção da marca e já foi trazendo para conseguir fazer com que a gente estimulasse as mulheres no mundo da tecnologia também, até na nossa comunicação. Então, a nossa forma de comunicação, ela é uma comunicação leve, ela é uma comunicação mais próxima, ela não é uma empresa de TI, a gente é de TI e a gente vai ser afastado, né? Então, a gente tenta sempre trazer a proximidade. Então, se você acessar o nosso site... Desculpa. A Laís adora tanto essas coisas de marca, e vocês viram de cores e tudo mais, que dá pra fazer um podcast só disso. Ô, Laís, o que quer dizer aqui esse nosso degradê aqui? Não, qual é a leitura que tu tem do nosso degradê? Sendo laranja e ainda até o azul. Desculpa, viajei muito. Não, mas é muito legal isso que ela explica pra gente. Ela criou, acho que umas 4, 5 marcas, né, que a gente foi mudando e tudo mais, e ela sempre trouxe toda essa percepção, essa experiência que eu não tinha. Mas é muito verdade, porque as coisas, né, eu já vi várias entrevistas e tudo mais, que tá nos pequenos detalhes. Tu tá olhando pro negócio e tu tá dizendo, caramba, eu gosto desse computador. Agora, por que eu gosto desse computador? Né? Pô, ele tem uma borda arredondada, a cor dele me chama a atenção, então tá nos pequenos detalhes. E quando... Me corrija se eu estiver errado. Mas quando tu tá empreendendo, tu tem que muito trabalhar na tua solução, talvez no teu software, no caso uma empresa de tecnologia, tu tem que ter o teu público, tu tem que ter o teu marketing, então isso faz muito sentido. E eu vejo que muita gente não leva isso em consideração. Eu quero resolver o problema, mas não pensa nos mínimos detalhes que fazem a diferença. Sim. E é justamente esse conhecimento da Laís, essa paixão, essas outras visões, que eu falo, cara, a gente tem que ampliar isso aqui, a gente tem que multiplicar. Já está em falta no mercado de TI pessoas. Por que a gente não duplica
com mulheres também, um não vai tirar a vaga do outro, pelo contrário, eles vão se multiplicar e a gente vai resolver um problema nosso, né, da sociedade de como um todo. Então, com todas essas ideias, a gente também começou a investir mais nisso, em multiplicar mais mulheres na tecnologia, mais pessoas, mais Laíses, né, e tudo mais, não só para a área de programação, mas de todo o conhecimento de uma empresa técnica, né? Com certeza. Querendo ou não. E eu acho que o mais importante também para estimular, né? Eu acabei indo bastante ali na Não parte tem da problema. criação da ideia, mas é o levantar mesmo a bandeira, é o dizer, é o defender, é o investir em projetos que também objetivam a mesma coisa que você está levantando a bandeira, que você objetiva na empresa, e trazer isso para a cultura da empresa. Então, até dentro das nossas reuniões dentro da empresa, a gente está sempre falando disso, a gente está sempre reforçando isso. Não só a gente, né? Virou cultura já da empresa, todo mundo dentro da empresa fala nisso, pensa nisso, traz projetos que a gente pode ou tá participando, ajudando de alguma forma, investindo ali naquele projeto. Então, por exemplo, né, a gente participou ali do Devin House. Então, pô, vamos fazer uma turma no Devin House? Pô, animal, tal, vamos... Tem como fazer focado para mulheres? Tem como a gente tentar estimular as mulheres a participar disso? Tem. Então, vamos fazer isso. Então, tá sempre esse olhar, tá sempre esse lado presente, não só no Ricardo, na Laís, no Bruno, mas sim em todo mundo da empresa. E quando a gente fala levantar a bandeira, não é militar, sair falando assim, mas de realmente com ações, né? Sim. Então, a gente quer criar um ambiente saudável, seguro, porque a gente vê que, às vezes, quando tinha uma pessoa, uma mulher na tecnologia, ela estava num ambiente 100% masculino, né? Então, era única, era 1 em 10. Então, as brincadeiras, as coisas, às vezes, acabava deixando elas mais, enfim, desconcentrada, descontraída, né? E com medo de estar ali, né? A gente sentou e conversou com as pessoas que estavam próximas da gente, que a gente poderia, né? Que até é uma questão clássica de todo projeto que você queira fazer. Não fique só na sua cabeça, não faça só com o que você acredita. Senta e conversa. Se você conhece alguém que está no mundo da TI, que está ali, pergunta como que foi, o que podia ser diferente, o que você enxerga que a gente poderia fazer para ajudar também. Então, a gente sentou e conversou com as pessoas que trabalhavam com a gente, com as pessoas que estavam no nosso universo em volta e perguntou mesmo, coração aberto, me conta como é que é a sua experiência para que eu possa entender e que eu possa trabalhar em cima disso depois. Isso foi a pesquisa de mercado, digamos assim, para vocês entenderem o público ou não? Isso foi ao decorrer, né, também. Tipo, quando a gente, né, vestiu a camisa e falou, vamos lutar por essa causa, vamos fazer a empresa pensando nisso, a gente começou a abrir os olhos. Por isso que eu falo que é importante vestir a camisa, né? Porque a todo momento você vai começando a enxergar vários pontos. Então, chegou um momento que a gente tinha as meninas, principalmente uma em especial que foi a que motivou a gente a iniciar esse processo, que trabalhava com a gente como desenvolvedora lá na empresa na época. A empresa era bem pequenininha ainda. E num almoço ela comentou isso, tipo, era muito difícil na faculdade, porque era só comentário machista e eu tava lá no meio e tal. E a gente, por que a gente não vai conversar? E daí a gente começou conversando com ela, entendendo melhor ela, e a gente foi conversar com as outras também. E daí que a gente pegou, às vezes, a forma com que os outros meninos, por serem maioria dentro da sala, estavam agindo, que acabava deixando a menina um pouco mais de lado. Como que a gente faz para conseguir equilibrar isso e mudar isso? Porque também não é na questão da regra que você resolve as coisas, né? Você tem que ir mexendo aos poucos e trabalhando e dando bases para que as coisas possam vir a acontecer. E foi trabalhando ao longo dos anos, né? Trabalhando nesses pontos e conversando e fazendo estudos também, pesquisando e tudo mais, que a gente foi conseguindo enxergar e a gente participou aí de eventos e conseguiu chamar meninas, contratar meninas. Que eu ia comentar antes também, se vocês acessarem o nosso site, lá tá dizendo que a gente reforça a importância das mulheres no mundo da tecnologia, a gente apoia isso, e você não precisa chegar sabendo. Então, a gente está disposto... Vontade de aprender.
Exatamente. E olha só que bacana, porque a gente tá numa conversa super leve, falando de onde vocês vieram, como vocês se conectaram, né? Como começou a surgir a Conecta, desde a Colmeia e tudo mais. E a gente tá falando sobre o empreendedorismo, sobre as dores que as pessoas têm, né? Nesse formato de uma conversa. Pô, olha as dores que tu tinha, quero atrair mais meninas pra minha empresa, né? Quero resolver problemas, a gente sabe que o desenvolvedor quer resolver todos os problemas, né? E é muito bacana, né? Porque a gente começa a pensar quais foram as ações que a gente teve, o que a gente foi fazendo e como que a gente chegou neste momento. Mas nem tudo são flores, né? E eu gostaria de saber quais foram os maiores desafios para se ter uma empresa, né? E o que vocês enfrentam, principalmente hoje no Brasil, né? Pra gente conseguir abrir, contratar e tudo mais. Acho que é justamente isso, a mão de obra, né? Hoje, mão de obra qualificada, né? Tá muito escasso, principalmente no mundo da tecnologia. Hoje esse está sendo o nosso maior desafio mesmo, né? Já vinha há tanto tempo. Por isso que a gente começou com Colmeia, para atrair os talentos, vim mudar para cá, para crescer a nossa empresa. Aí agora com o remoto, beleza, conseguimos atingir o Brasil e até mesmo o mundo, né? Mas falta muita mão de obra qualificada para desenvolver front-end, back-end e tudo mais. E é por isso que a gente se motiva tanto em investir em ambientes como o Lab 365, como o Startup SC, que desenvolvem pessoas e resolvem também esse nosso problema de falta de mão de obra e colaboração. O principal problema, então, são a atração de pessoas. Hoje pra gente tá sendo. E burocracia, algo do tipo, vocês sofrem bastante? Tipo, eu hoje quero abrir uma empresa, eu posso simplesmente de uma noite pro dia abrir ou não? Não. No começo, nos 3 primeiros anos da empresa, o problema maior é a burocracia. Porque você não está com 100 funcionários, né? Você não está precisando contratar gigantes. Mas o começo é justamente... Eu levei, no começo da Conecta, né? 8 meses para conseguir emitir a primeira nota fiscal. Eu fali. Por quê? Porque o cliente só falava que ia me pagar se eu emitisse a nota fiscal. Só que eu já tinha prestado serviço para ele, já tinha pago os funcionários, já tinha pago o produto, já tinha feito tudo. E a prefeitura aqui na época tava um caos. Isso é mais ou menos lá em 2014, 15, né? Então, eu levei 8 meses para emitir a primeira nota fiscal e o cliente não me pagar porque era cliente corporativo. Então, o cliente corporativo é certo, né? Eles têm que seguir o mais certo, que é emitir eles nota também têm que fiscal, prestar né? contas, né? Para a contabilidade deles, né? Então, eu fali ali e a gente ficou ali uns 2, 3 meses congelados, né? Sem conseguir investir em novos clientes, em trazer mais, enquanto a prefeitura não me liberasse e eu podia mandar para o cliente me pagar. Detalhe, que é depois de 30 dias, né? Porque tem todo o processo burocrático internamente do cliente. Então, o começo. Hoje, eu percebo que está um pouquinho mais digital isso aí. A gente não tem que mais ir tanto em cartório. Tem bastante coisa que dá para assinar com certificado digital. Quando a gente fez a mudança ali do contrato social da empresa para a entrada da Laís, aí já era um pouquinho mais digital, foi um pouco mais rápido. Na minha época já foi digital, eu sei que do Bruno foi. O meu, eu acho que foi um pouquinho mais difícil do que o do Bruno, mas enfim. É que a gente teve que emitir o certificado digital dela para a gente poder fazer, que hoje... O SCPF? Eu tive que emitir também, foi uma dor de cabeça. Daí isso é uma burocracia chata, mas pelo menos muitas das coisas resolvem ali online. Tu lembra mais ou menos os dados daquele estudo do Bruno, do Banco Mundial? Que o Brasil é um dos países mais difíceis de se abrir empresa, de se empreender no mundo. Eu não lembro os rankings agora, mas é uma pesquisa do Banco Mundial, onde eles fizeram um ranking levando em considerações vários indicadores, né? Vários fatores.
E o Brasil, infelizmente, ainda é um país onde você precisa ser guerreiro, mas vale a pena correr atrás, conseguir resolver. A dica é ficar muito ligado em detalhes das burocracias, para não deixar passar nada, ser chato, perguntar bastante. Então, você vai lá no caixa lá da prefeitura, vai perguntar, a pessoa vai te dizer tal coisa, você confirma se é tal coisa, porque você já leu lá no outro lugar que é outra coisa. Então, você vai... seja chato mesmo, né? Não saia com dúvida, pergunte bastante, corra atrás, tente fazer tudo. Porque senão, pelo jeito, depois vai demorar um tempão, você vai descobrir que era pra ter entregue aquele negócio que esqueceram de te avisar. Essa é a parte difícil, porque não é a parte técnica. Eu não tive faculdade disso, eu fiz tecnologia, né? Então, você não tem faculdade de burocracia aqui, então você tem que aprender os termos e tudo mais. Então, e quando a gente comentou ali no início que o empreendedor, ele chuta a bola, ele defende, ele é o massagista, ele é a bola e o goleiro. É isso, né, gente? É porque aqui temos uma pessoa da tecnologia, temos um background de tecnologia, uma pessoa com background em design e administração, mas todo o funcionamento de uma empresa tem que ser feito pelos empreendedores que estão ali, no caso vocês, aí tem que aprender e tudo mais, né? Eu acho que uma outra dica muito importante também é você encontrar empresas, né, pessoas que também são de confiança, que você, por exemplo, uma contabilidade que seja de confiança, que você possa não também ter que saber todo o trabalho dela para poder fazer acontecer, que ela consiga te orientar. Não é fácil, né? Não são todos os profissionais que estão prontos também para isso, porque uma coisa é você fazer um DRE, outra coisa é você conseguir orientar um empreendedor, o que ele precisa fazer, quais são os caminhos que ele precisa, burocráticos que ele precisa fazer. E tem muita especificidade. Então, se você é uma empresa de TI, você tem que procurar uma contabilidade especializada em tecnologia, né? É diferente você ter um posto de gasolina e ter uma empresa de tecnologia e ter uma padaria. Enfim, cada um é cheio de regras e essa burocracia é muito chata. Exatamente. Mas eu acho que no tudo isso aqui, resumindo, a coisa mais chata do Brasil que está sendo é que cada prefeitura tem a sua regra também. Então, a gente está vendendo um produto online, escalável para o Brasil inteiro. Então, para empresas. Então, às vezes eu tenho que emitir uma nota fiscal para uma empresa lá em São Paulo, lá em Recife, lá em Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, são 5 mil prefeituras tá em regras diferentes. Aí eu tenho que, às fazer vezes, fazer um cadastro lá neles, que esse cadastro leva 1 mês. E que tem que mandar material físico por correio. Eu tenho que tirar foto da minha empresa, só que eu tô remoto, cara. Como que eu vou tirar foto da empresa? Daí tem um escritório lá que a gente tem, né? Um escritório virtual ali. E isso que ferra. Então, cada vez que a gente vende para um cliente, às vezes é uma venda de R$50, de R$100, né? Não são um software de 5 milhões, quem dera. Não, e às vezes os estados têm umas regras meio estranhas, né? Não lembro agora qual, não podia ter 2 empresas no mesmo endereço. Mas em Santa Catarina pode ter 2 empresas no mesmo endereço. E daí, como uma das empresas já estava cadastrada lá naquela prefeitura, a outra empresa não conseguia se cadastrar naquele mesmo endereço naquela prefeitura. Aí começa a dar uns conflitos muito doidos também. Aí é impossível, porque você fica negociando com o cliente um prazo para ele pagar, e quando você vai ver é por uma coisa de R$50. Então você perde... O tempo que tu perdeu ali só nessas negociações. E daí você vai em cartório, tira foto, pede... Teve uma prefeitura tão ridícula que pediu o título de eleitor da nossa contabilidade, do nosso contador. Eu achei... Imagina você chegando pro seu contador e perguntando, não, me vê seu título de eleitor. Pra quê? Eu vou fazer um cadastro aqui numa prefeitura, acho que é de Recife, alguma coisa assim. O cara, como assim? Eu falo, a gente fala a mesma coisa. Então, isso perde muito tempo. Só que você resolve isso, em teoria, nos 3 primeiros anos, né? Agora eu já tenho cadastro em 80 prefeituras. Só que isso atrapalha muito no desenvolvimento. Porque em vez de você pensar em estar desenvolvendo o produto, em estar divulgando a sua marca, você está pensando em fazer cadastro nas prefeituras. Eu estava indo em cartório e todas as prefeituras do país. Não, isso é um pedaço de uma burocracia que deve existir outras, dependendo do modelo que a pessoa está seguindo e tudo mais. Né? E aí uma pergunta muito importante. A paciência e a resiliência precisam, né, neste mundo? Com certeza, pra tudo, né? Naturalmente, o programador já é paciente, né? Senão a gente quebrava os nossos computadores o tempo todo, né? Eu batia assim,
mas a resiliência é importante, né? Você vai Então, ter altos e baixos e você não pode desistir na primeira pedrinha do sapato que aparecer, né? Porque Não desistir, né? a vida ela é feita de batalhas. Tem dias que você ganha, tem dias que você perde. Então você tem que saber aprender com o erro, levantar a cabeça, bola pra frente e vamos matar o próximo leão, né? Então, e resiliência não é insistir no erro, é Não, identificar o identificar o erro, erro e... trocar e querer resolver. Isso É. é uma coisa muito legal da Laís também, é que ela quer resolver, ela quer fazer do jeito certo. Então, no curto prazo, às vezes pode ser mais demorado, né, mais penoso, mas ao longo prazo isso reflete. Então, por isso que eu falo, os 3 primeiros anos da empresa é mais difícil, mas depois ele flui que você já está com essa parte resolvida. Então, quem quer iniciar hoje, né, vamos lá, pensar num problema que queira resolver, ter o foco que vocês falaram lá no início, né, quando vocês tinham as 2 empresas, vocês não tinham foco, ser resiliente, ter paciência, né, para conseguir. Se juntarem com pessoas que Se complementem. juntar Sim. com pessoas... Ó, gente, anota aí, tá? Isso tudo que a gente tá falando. Se juntar pessoas que complementem vocês, né? Não só um sócio, mas também outras pessoas que vão trabalhar na empresa. com certeza. E lembrando que uma sociedade é um casamento, né? Verdade. E como eu falei agora há pouco, sempre existem altos e baixos, e na sociedade também vão ter altos e baixos. Então, ser resiliente também no aprender a conviver com os outros, a lidar com os outros, não só também com os sócios, mas com as pessoas que trabalham dentro da empresa, que estão te ajudando ali, com as outras empresas também que entram aí como parceiras para fazer isso acontecer. Então, sócios, colaboradores e empresas parceiras é fundamental. E no tempo da Colmeia, vocês tinham aquela parceria tanto com as empresas quanto com as pessoas, né? O que era o mais difícil? Era você, o teu público ser uma empresa, um B2B, ou o teu público ser uma pessoa física? A gente focou no B2B, né? A gente focou no contrato com as empresas diretamente, principalmente pelo público pela cidade onde a gente está e pelo público que a gente queria. Porque quando a gente abria, por exemplo, dentro de um Airbnb, alguma coisa assim, os quartos, vinha muito turismo. Então, como a gente também está numa cidade muito forte de turismo, então trabalhar ligando as empresas de tecnologia facilitava da gente encontrar o público que a gente estava querendo encontrar, né? Era o canal que a gente tinha para atingir a pessoa certa. Então, mais uma coisinha da listinha, né? Tu identificar o teu público e focar naquele público, né? Não só na ideia, mas no público que tu vai atingir. Isso. E era uma disrupção na época, né? Então, foi difícil. Teve que ser resiliente até as empresas entenderem o modelo que a gente estava propondo, porque ninguém estava fazendo isso, né? Um co-living, todo mundo imaginava que era uma república, que era uma coisa assim, que a gente tem bastante conceitos aqui em Florianópolis, cidade universitária também, né? Não, mas e a ideia de vocês com a Colmeia, a ideia da Conecta, ela é ótima, sabe? E funciona super bem. Sabe o que... A única coisa que é mais ótima do que essa ideia é o like que tu vai estar deixando aqui nesse vídeo, tá, gente? Pra nos ajudar aí, ou se inscrever e tudo mais, né? E, gente, a gente tá fechando aqui já quase 45 minutos. Eu gostaria de ficar aqui com vocês por mais 2, 3, 4 horas. Eu acho que a gente tem que fazer um outro episódio, né? Vamos falar um pouquinho de marcas e tudo mais. Ela vai gostar. Vamos falar um pouquinho mais técnico também. Vamos falar mais sobre empreendedorismo. Esse foi o primeiro papo aí pro pessoal, né? Entender e tudo mais. Gostaria de dar mais alguns minutinhos, um pouquinho mais para vocês, né? Se quer mandar um abraço para alguém, algo do tipo, ou algo, né, pra gente fazer isso. Eu queria aproveitar para fazer um merchan. Faz, obviamente. Mas já explicando um ponto também, uma das outras coisas boas que aconteceu nessa movimentação toda que teve, né, do fechamento da Colmeia e da Conecta, foi o nosso boom do canal do YouTube, porque as pessoas começaram a procurar muito como fazer as coisas no Google, e a gente tinha já bastante conteúdo lá de como fazer videoconferência, como dar aula online, como editar um documento, como fazer isso.
E aí o nosso canal começou a dar uma bombar. mexidinha ali, né? Aí a gente junta o útil ao agradável. Eu estava também Empreende trancada. novamente. Empreende resolve um novamente. problema. Eu estava trancada dentro de casa, sem ter o que fazer, não aguentava mais assistir jornal que só falava da bendita doença. Aí eu comecei a gravar um monte de vídeo, tutorial das coisas que a gente ensina para os nossos clientes. Perfeito. E a gente começou a alimentar ainda mais, né, o canal do YouTube, que a princípio ele era mais como um apoio ali para os clientes, que a gente dava dicas rápidas de como fazer as coisas ali dentro do Google Workspace, do ambiente nuvem. E aí, com o começo das buscas ali, a gente começou a criar mais conteúdo, criar vídeo e tudo mais. E hoje a gente tá aí com uma equipe já por trás, tá em 5 pessoas já, né? Que dali, massa. que tem a Paty, o Dan, o Bruno, eu, todo Com outras mundo. funções dentro da empresa também, né? Como toda Isso startup aí. não dá pra ter nada dedicado, né? Mas a gente faz lá. Pessoal, a gente vai colocar o link do canal deles aqui na descrição, em algum lugar, Conecta né? Nuvem. Da Conecta Nuvem, para vocês acessarem, tá? Vão lá, dêem uma olhada. Com certeza tem muito material para o pessoal aprender como se utiliza a nuvem, o Google Drive e tudo mais. Vão lá, dêem uma força. Aí, já que vocês fizeram o merchan, eu também vou pedir o merchan, tá? Vocês botaram o link aqui desse podcast aqui lá no canal de vocês. Opa, com certeza. A gente sempre faz Não, e o editor crossover. vai fazer umas artes bem legal, né, editor? Segue lá, curte, comente, compartilhe. Curte, comente, compartilhe. E... Gente, eu não sei se vocês sabem, mas mês passado a gente estava num evento em São Paulo, daí a gente conversou com a Bárbara, que é Partner Manager do Spotify, e ela já nos sinalizou que está funcionando vídeos, né, podcasts, videocasts no Spotify. Então, este podcast também estará no Spotify. Para você estar no trânsito, pode estar ouvindo, né? Ou se você também quiser assistir pelo Spotify. Aí também lá, curte, comenta, compartilha e tudo mais. Sabe que eu não tinha o costume de ver podcast, porque eu sempre achava que era só no fone. Uhum. Aí você mandou o seu, eu comecei a seguir outros também. Então tem muito podcast que também é vídeo, que era o que eu sentia falta. Quero ver a emoção, a interação, a coisa. Era uma coisa minha, né? Então eu comecei a seguir mais podcast depois que você mandou aquele lá de referência, porque antes eu tinha um certo, preconceito. Não gostava de ficar só ouvindo a voz da pessoa. Eu preciso ter tem pessoas que são mais auditivas, Acho tem que pessoas que são mais visuais, e então aqui os dois a formatos. gente pega Acho que todo Spotify mundo. se ligou exatamente. nisso e coloca ali, igual a gente tá fazendo aqui, que eu achei muito legal o modelo. Bacana. Ricardo e Laís, agradeço imensamente o tempo de vocês estar aqui gravando com a gente, tá? Fica aí o convite aberto para quando vocês quiserem vir de novo, a gente combina aí um tema. Inclusive, né, o pessoal pode botar aí no chat. Eu quero, gostei da fala da Laís de tal coisa, pede um tema do Ricardo também, e a gente monta aí e traz vocês novamente. Isso, deixem nos comentários, que daí a gente combina aí com o César para voltar aqui. Gostaria de agradecer novamente o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi bem legal conhecer toda a equipe aqui, eu fiquei de olho como é que eles fazem para fazer lá no canal também. Muito obrigado. Pessoal, um abraço e até a próxima. Valeu. Beijo, tchau, tchau.